Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre funções, tá bom? Vou até anotar aqui, ó. Funções. E o que seria funções? Funções é nada mais do que um bloco de código que realiza, por exemplo, determinada coisa. Ele tem uma função, ele tem um objetivo. Então imagine assim, por exemplo, o controle remoto da sua sala. O botão de ligar e desligar, na programação desse controle, esse botão de ligar e desligar, ele tem uma função nela. Então toda vez que você aperta esse botão, você faz uma chamada da função ligar ou desligar. A mesma coisa serve como, por exemplo, o botão 1. O botão 1 ele tem uma função. Então toda vez que você aperta o botão 1, você faz uma chamada da função do botão 1. Então, por exemplo, o que seria fazer essa chamada? É basicamente uma maneira de você executar a função, tá bom? Então, nós vamos criar agora uma função que vai dar uma informação de um carro, tá bom? Então, nós vamos criar aqui, ó, func, F-U-N-C, de function, que é para a gente poder criar a nossa função, que nós vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui Fiat 1, tá bom? Na verdade, vamos criar uma função carro popular. Carro popular. Esse é o nome da nossa função, tá ok? Então nós vamos agora abrir e fechar parênteses e vamos abrir e fechar as chaves, tá bom? Então agora nós vamos criar aqui let, sei lá, potência. Vamos colocar aqui, um carro popular tem aqui em média 65 cavalos, vamos supor que sim. Let portas, a quantidade de portas que esse carro tem, 4. E let, deixa eu pensar, vamos colocar aqui um modelo. E vai ser um Palio, tá bom? Então veja bem, nós criamos aqui 3 constantes, tá bom? Essas 3 constantes estão dentro da nossa função carro popular, tá ok? Mas vocês podem ver agora que em momento algum do nosso código essas informações apareceram. Não apareceu nem aqui na nossa barrinha lateral, que a gente já conhece, e nem apareceu aqui no nosso console. Por quê? Porque essa nossa função, ela ainda não foi chamada. Se lembra do botão de ligar e desligar do seu controle remoto? Então, essa nossa função, ela não foi chamada. E como nós fazemos para chamar uma função? Simplesmente nós digitamos o nome dela. Ao digitar o nome dela, vocês vão ver que até os errinhos saíram, os avisos, e vocês vão ver que, eles voltaram agora, vocês vão ver que a informação da nossa função, ela apareceu aqui do lado, tá ok? Então, para essa nossa função ficar um pouquinho mais com uma certa noção, vamos fazer um print aqui, e vamos fazer aqui, ó, o carro, vamos fazer uma interpolação modelo, ou seja, o Palio tem potência, cavalos, e possui outra interpolação, portas, tá bom? Então agora vocês vão ver, que aqui no nosso console vai aparecer o carro Palio, que tem 65 cavalos e possui 4 portas, como vocês podem ver aqui, tá ok? Então é isso, pessoal, isso é uma função. Mais uma coisa, se lembra na nossa aula do for, que nós criamos uma variável para o for, e aquela variável
ela só ficava disponível para o nosso laço for, é a mesma coisa aqui, ó, com as constantes ou variáveis da nossa função. Se eu digitar aqui, por exemplo, potência, vocês vão ver que ela não aparece. Por quê? Porque essa constante aqui, essas constantes, elas só estão disponíveis na nossa função. E é isso que torna uma função algo muito importante na programação, porque nós podemos criar determinadas funções para, por exemplo, executar determinadas coisas. Então imagine só, você criou um programa de, sei lá, cadastro, uma loja virtual para você vender os seus produtos, as suas mercadorias. Então, se você criar uma loja, você vai ter que ter um cadastro, né? O seu cliente ele vai precisar registrar. Então, depois que ele colocar todos os dados dele, quando o seu cliente apertar o botão de cadastrar, esse botão de cadastrar vai fazer a chamada de uma função. E essa função ela vai ser responsável por cadastrar o seu cliente. A mesma coisa serve para adicionar um item na sua loja ou adicionar uma foto à sua loja e por aí vai. Com as funções nós podemos meio que separar as tarefas de cada coisa do nosso programa. Com isso, nós podemos fazer programas mais complexos e mais profissionais. Então, a partir de agora, nós vamos estar entrando em uma parte um pouco mais avançada da programação, onde nós vamos poder criar programas muito complexos, programas bastante profissionais e programas que façam sentido, tá bom? Porque até agora a gente só criou coisinhas simples, mas agora com o conhecimento de funções, em que nós podemos determinar funções para executar determinadas tarefas, nós podemos criar programas mais complexos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou tentando ajudar vocês. E nos vemos na próxima aula. Até mais, valeu, falou e fui!